Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um pequeno review sobre o filme da Arlequina e suas aves de rapina que tem gerado muita polêmica nas redes sociais. Fica comigo! Oi, eu sou a Bá, você tá no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. E antes de tudo, não esquece de me seguir lá nas redes sociais do jeito que tá aparecendo aqui, porque rola muita coisa bacana, te espero lá. Pra começar a falar um pouquinho sobre esse filme, toda a polêmica que tem rolado, a gente não pode deixar de comentar que sempre ocorreu um problema estrutural, que por mais que a maioria das pessoas queira negar, é muito nítido, em que as personagens dentro do universo nerd, em todas as suas ramificações, séries, quadrinhos, filmes, foram basicamente criadas e manipuladas dentro dos contextos das histórias para parecerem muito mais sexualizadas e para reforçarem primeiramente a sua aparência e para agradar majoritariamente o público masculino, que sempre foi, até pouco tempo atrás, o maior consumidor desses produtos. Eu acho que o principal erro de marketing do filme Aves de Rapina, e tem se discutido muito sobre isso, é que ele vendeu uma história de que era um filme inovador somente para mulheres e queria levar o público feminino massivamente para o cinema e iniciar uma nova onda em que a porcentagem do público feminino fosse tão significativa quanto a do público masculino. E eu concordo que é um filme feito de mulheres para mulheres. O problema todo é que, na verdade, esse filme também não é para todas as mulheres. Por mais que ele tenha sido feito por elas e para elas, eu acho que o marketing fez as coisas de uma forma como se todas as mulheres quisessem essa nova visão mais brilhante e colorida da Arlequina, que a sua emancipação fosse tão fantabulosa, quando na verdade muitas mulheres podem não gostar e não se identificar com o filme, justamente porque ele tem pontos de vista que as pessoas acham que todas as mulheres querem ver, mas algumas mulheres podem não se sentir confortáveis com ele. É claro que não tem como fazer um filme para agradar todo um público, mas o erro também foi em relação ao fato de que não é algo que todas as mulheres querem ver. Eu particularmente achei muito complicado o subtítulo A Fantabulosa Emancipação da Arlequina. Quando você assiste o filme, você tem uma noção exata de por que esse subtítulo funciona, ele é perfeito, mas eu acho que também para a maioria das pessoas deu uma noção de que poderia ser um filme um pouco mais infantilizado, que na verdade não é. E aí ocorreu agora um outro erro muito grande, que na verdade para mim é inclusive um tiro no pé, que eles optaram por fazer a mudança do título depois da estreia do filme, para atingir um público mais sazonal, que não é tão ligado no universo em si, mas que é uma peça mais de entretenimento, para dar uma ideia um pouco menos precisa do que seria a história e aguçar a curiosidade do público. Agora é apenas Arlequina em Aves de Rapina. Eu acho que talvez se fosse esse título mais conciso desde o primeiro momento, com o mesmo marketing, mostrando a cor, mostrando o brilho, mostrando a animação, mas com esse título um pouco mais conciso, eu acho que ele deveria ter sido usado desde o começo, ou agora eles deveriam ter segurado um pouco mais a barra. Se foi o título anterior que a gente escolheu, vai ficar sendo esse, e infelizmente não é o que está ocorrendo, e é uma pena. Eu gostaria muito que eles tivessem se mantido, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Agora, falando um pouco do filme em si, eu amei, foi uma experiência muito, muito boa pra mim. Eu já tava com a expectativa altíssima, eu já achava que eu ia gostar, porque eu tô acompanhando melhor do que ninguém todo esse processo desde o ano passado, em que o Rafa e eu estivemos na CCXP, estivemos lá na passagem da Margot Robbie, do elenco e da diretora pro painel. A gente não conseguiu ir no painel da feira, mas a gente conseguiu vê-las rapidamente ali na live do Omelete e foi incrível. Então eu, mais do que ninguém, tô inserida dentro desse processo, então eu tinha certeza de que não tinha como eu não gostar.
E eu amei, parece que foi um filme perfeitamente feito pra mim, porque tem tudo que eu amo. Ele é festivo, ele tem cor, mas ao mesmo tempo ele tem alguns pontos de crítica social em relação ao machismo. Ele tem aquela coisa cartunesca que eu amo. E as informações de moda são muito bacanas, que é algo que eu amo e que também fazem total sentido dentro do filme. É claro que eu gostaria que fosse um pouco diferente, talvez se eu fosse escrever o roteiro, se eu fosse dirigir, eu deixaria ele um pouco menos cartunesco exatamente em alguns aspectos, por mais que eu goste dessa característica, mas como entretenimento, quando você tem uma compreensão total de como foi a trajetória da Arlequina de Esquadrão Suicida até esse filme, ele faz muito sentido. E Rafael, fomos assistir o filme juntos e ele gostou bastante também, apesar de não ser muito o estilo dele, também não é tão ligado na DC, mas ele gostou muito e apontou inclusive pontos interessantes, não foi, Rafa? Eu gostei bastante do filme, o filme é bem colorido, bem divertido. E o que eu mais gostei assim, foi que ele tem ele parece pelos trailers e quando ele vai começar que ele vai ser mais leve e tal, mas as cenas de ação, as cenas de briga são bem viscerais, elas são bem fortes até, algumas assim, tem uma... Você sente o peso do soco, da batida dela, e isso eu achei bem legal. A única coisa que não me agradou muito foi o final, o terceiro ato do vilão, no caso. Eu achei que eles estavam construindo o vilão como uma pessoa malvada, que você sente que ele é um perigo, mas no terceiro ato, assim, ele meio que é jogado de fora, meio que botado de lado, e na minha visão eu achei que isso tirou um pouco de força do discurso final dela, do discurso final da emancipação e tudo mais. Eu achei que se eles tivessem um vilão mais pesado no terceiro ato, essa emancipação dela ia ser ainda mais forte. Mas fora isso, o filme é bem legal. Eu gostei bastante. O filme tá com a classificação de 16 anos, tem tido muita discussão em torno da bilheteria. Algumas pessoas consideram um fracasso porque abriu com 33 milhões e esperava-se muito mais. Porém, também é outra discussão que entra naquela máxima. Quando são filmes protagonizados por homens que, entre aspas, fracassam, as pessoas batem muito menos nessa tecla. Quando são filmes de mulheres, elas já juntam a implicância delas com essa informação e parece que o estrago é muito maior. O filme conta a história da Arlequina após separação do Coringa. Ali nos trailers ele dá a ideia de que talvez a Arlequina inclusive possa ter matado o Coringa, mas na verdade não é isso. E aí ela mostra o processo que a maioria das mulheres passam no fim de um relacionamento. Elas ficam desesperadas, elas se sentem desamparadas, elas enfiam a cara da bebida, elas vão se divertir, elas fazem coisas idiotas. É claro que isso tem um peso muito maior dentro da história, porque é uma personagem excêntrica, num universo fantástico, mas é uma coisa muito, muito interessante, é muito legal. Não tem nada dessa roupagem lacrativa que as pessoas estão com medo e que as pessoas estão batendo na tecla. Quando você assiste, você consegue compreender. A Arlequina era um personagem mais ou menos decorativo no Esquadrão Suicida, que é um filme tecnicamente ruim. E se a gente for comparar, eu acho ele tecnicamente muito, muito, muito abaixo de Aves de Rapina. Mas ela se destacou nesse filme muito por causa do seu físico, do seu figurino, daquela hipersexualidade dela que foi explorada. Inclusive, se você quiser assistir o vídeo especial que a gente fez há alguns dias atrás, tá muito legal. Eu conto toda a jornada que trouxe ela até aqui, Aves de Rapina. Clica no card, eu também falo sobre essa parte do figurino. Então é isso. Eu gostaria que talvez que as outras personagens tivessem sido um pouco mais exploradas. A minha preferida foi a Canário Negro. Teve esse problema que o Rafa falou, que o vilão tinha muita força, inclusive
mostra um contexto ali de como ele age manipulando as mulheres e de como o machismo dele se desenrola ali naquele nicho, mas no final ele perde um pouco a força, acredito que porque a sequência final tenha sido um pouco picotada. Mas o filme em si é muito divertido, tem muita violência, tem muita pancadaria e de um jeito bem Arlequina. A Arlequina bate nos caras soltando confete, isso nada mais é do que a cara dela. Estão batendo muito na tecla também os homens que estão insatisfeitos com o filme por causa do visual dela no começo, que é mais dark, um pouco mais pesado. É aquele fenômeno de que quando o público masculino não recebe o que ele gosta em relação aos personagens, ele tenta diminuir a personagem de alguma forma. Então tem algumas pessoas falando que o visual tá feio, que a Margot Robbie já tá um pouco envelhecida pro personagem. Toda aquela história, aquela baboseira extremamente desnecessária. Mas o filme em si é muito bacana, as informações de moda estão muito bem inseridas e mostram exatamente como a Arlequina saiu do Arlequim, que como ela própria fala, é um servo e ela era uma serva do Coringa. E ela foi adquirindo a personalidade dela e desenvolvendo isso, uma personalidade excêntrica, que é mostrada através das roupas, porque no Esquadrão Suicida ela usava um figurino só. E aqui os figurinos são muito mais confortáveis, muito mais bonitos, muito mais estilosos. E isso chama muita atenção e a gente sabe que cabe dentro da narrativa. O Rafa comentou que eles colocaram uma risadinha nela ali, que em alguns momentos eles fizeram tipo que uma alusão como se ela fosse uma versão do Coringa. Eu não encarei dessa forma, eu acho que a semelhança é simplesmente porque o Arlequim também é um palhaço. E porque ela conviveu muito com ele, é claro que ela pegou algumas características da personalidade dele. Mas eu acho que de uma forma muito própria, às vezes de uma forma que quebra até as expectativas, essa jornada dela se desenrola muito de uma forma muito legal, que você gosta muito de acompanhar. Tem bobeira, tem coisas de certa forma fúteis, mas são coisas que fazem parte da vida de todo mundo e da jornada de amadurecimento de todo mundo. Como eu disse, eu gostaria que talvez tivesse sido um pouco melhor, mas dentro da proposta do filme eu fiquei muito, muito satisfeita. Mas como eu disse, não é um filme para todas as mulheres, por mais que seja para mulheres. Se você gosta de personagens um pouco mais sérias, um pouco mais contidas, entre aspas, tanto no visual quanto na personalidade, como a Mulher Maravilha ou até mesmo como a Capitã Marvel, talvez você não goste desse filme, inclusive porque a Arlequina é uma vilã. E ela ainda subverte mais ainda, porque ela é muito mais excêntrica do que os personagens de forma geral. Mas eu acho que vale muito a pena assistir. Se você chegou até aqui o vídeo, deixa o seu like, desce aqui, se inscreve, ativa as notificações. Sempre rola muita coisa bacana e não deixe de indicar o canal para os seus amigos. Bom, é isso. Se você não assistiu Arlequina e Suas Aves de Rapina, corre lá para dar uma conferida. Provavelmente vem uma sequência aí em breve. Daqui a alguns aninhos ou menos do que isso, e eu espero muito continuar vendo essa personagem se desenvolvendo dentro desse universo e ganhando cada vez mais autonomia. Às vezes não da forma que eu queria, mas isso acontece. Eu tô muito feliz com o que foi feito dentro da proposta. Vá preparado, porque tem muito soco, tem muito chute, tem muito confete, tem muita risada, tem muita coisa que você gostando ou não fazem parte da personalidade da Arlequina. E é isso, mas não deixa de dar essa chance. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo. Em breve tá rolando aí um vídeo especial também sobre as personagens, as outras personagens do filme que também são muito bacanas, e te espero lá. E isso é um problema muito ruim, porque a participação das mulheres na produção desses filmes? Não. Quadrinhos, histórias, Produção desses materiais. Isso.